Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, amigos ouvintes, internautas, bom dia, eu sou o Mauro Friesman, bem-vindo ao Gente que Fala. Nós estamos na Rádio Trianon AM de São Paulo e também pela Rádio Universal AM 810 de Santos, ao vivo nas redes sociais, no Instagram, @Programa Gente que Fala, e na nossa fanpage no Facebook, facebook.com/Programa Gente que Fala. Visite o nosso blog e o nosso blog, endereço gentequefala.com.br, e participe também pelos telefones 3289-3580 e 5052-5555. Hoje, aqui com uma mesa também seleta aqui para o nosso debate, eu começo apresentando o deputado estadual Altair Moraes, que é afiliado ao PRB, a delegada de polícia Rosemary Correia, ou Rosmary Correia, delegada Rose, vice-presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina, o vereador Aurélio Nomura, afiliado ao PSDB, e o executivo de marketing, Alexandre Mota, diretor da InRise, consultoria em marketing jurídico. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse programa Gente que Fala. Vamos aqui ao nosso primeiro tema. O Ministério Público Federal vai recorrer da decisão que mandou soltar Temer. O Ministério Público Federal vai recorrer da decisão de soltar Michel Temer, Moreira Franco e outros investigados. Caberá ao desembargador Ivan Atier, responsável pelos habeas corpus, marcar a data do julgamento do recurso. O Ministério Público Federal contesta o principal argumento da decisão, a falta de contemporaneidade, ou seja, a demonstração de que os crimes estariam sendo praticados até hoje. Eu começo aqui com a delegada Rosmary Correia. Delegada, essa decisão do desembargador Ivan Atier surpreende a senhora? Boa tarde, Mauro. Boa tarde aos companheiros da mesa, aos ouvintes. E deixa eu abrir um parênteses e dizer que eu fico muito feliz de ver você aqui. Nós já nos conhecemos há muito tempo, desde a Assembleia. Muito boa sorte. Que tudo te corra muito bem aqui, que a gente sempre possa estar com você. Muito obrigado pelas palavras. Bom, eu acho que o Ministério Público está dentro do papel dele, teria que recorrer sem dúvida nenhuma. Agora vamos ver se o Judiciário vai aceitar o recurso. Eu já tive a oportunidade de me manifestar em outras ocasiões, essa prisão do Michel Temer, não estou aqui em defesa de ninguém, não estou dizendo que o Michel é santo, que ele não é santo, que ele errou ou que ele não errou. Eu estou dizendo que a prisão, a meu ver, foi arbitrária. Que a prisão ela aconteceu apenas para um efeito de pirotecnia. Porque, na realidade, se eles dizem que ele está há 40 anos cometendo um crime, poxa, por que não fizeram nada em 40 anos? Não deu tempo de instaurar um processo, de fazer o julgamento, não deu tempo de fazer a condenação? Sabe, eu acho que está muito correto aqui, o Ministério Público está no seu papel. Porém, na minha modesta opinião, se o juiz for realmente seguir aquilo que a lei determina, ele vai continuar em liberdade. Claro, agora monta o processo, faz aí, levanta as provas, ouve testemunha, ouve o Michel, e se tiver, vamos dizer, meios suficientes de comprovar tudo que eles estão dizendo, que prendam, que condenem e prendam. Mas, na minha opinião, volto a repetir, a prisão preventiva foi arbitrária. Vereador Aurélio Nomura, a sua avaliação sobre essa decisão do desembargador Ivan Atier e, claro, a decisão do Ministério Público Federal de recorrer dessa decisão. Bom, boa tarde, Mauro Friesman. Queria cumprimentar o Fausto Camunha, a todos os colegas aqui, e dizer que me surpreendeu. Primeiro, a prisão do ex-presidente da República, porque ele sequer ainda foi denunciado. O pessoal, me parece que essa decisão foi tomada pelo desembargador e eles estavam preparando a denúncia. Então, a gente conhece muito pouco o porquê que ele foi preso, mas tem essa questão que ele tem que estar ainda cumprindo e praticando um delito. Isso é uma coisa fundamental. E aí, através da preventiva, você estanca a ação, né, desse agente que está cometendo esse delito. Eu não conheço propriamente as argumentações que foram feitas, as decisões,
e também com relação à posição do magistrado, do desembargador Atier. Mas eu acredito que isso acho que vai ser dirimido, quem sabe, agora na decisão propriamente do tribunal. Eu acho que aí tem a turma que vai se reunir, vai discutir essa matéria e, com certeza, eu acho importante, porque o próprio Ministério Público é que pediu a prisão preventiva. Então, ela tem que argumentar, tem que justificar, e se for o caso de mantê-lo solto ou prender, aí a questão da turma do tribunal é que vai fazer a decisão, e cabe também outros recursos, ao Superior Tribunal de Justiça, ao Supremo, enfim. Nós temos aí um caminho ainda muito longo, que me parece que esse é de umas ações. Como disse a delegada Rose, me parece, e segundo as denúncias que foram colocadas, existe há 40 anos a prática desse delito, esse grupo. Né? Segundo o que eles fazem a afirmação. Então, vamos aguardar as provas, vamos aguardar as denúncias, que eu acredito que não vai ser uma só, mas vão ser várias, e vamos atentos a essa questão. Então, eu acredito que, acima de tudo, tem que prevalecer a justiça. Se, infelizmente, não deu certo, houve um erro, então se corrija o erro. Se, de uma maneira, ou mantendo na prisão, ou soltando, né, como foi o caso agora em tela. Deputado Altair Moraes, a sua avaliação sobre esta questão? É a decisão judicial, né? A gente tem que entender que as decisões a gente tem que respeitar. Agora, concordo com o que os padres colocaram. Bom dia, tá? Desculpa não ter cumprimentado a todos aqui da mesa também. Mas a gente entende que realmente, como a delegada falou, não tem como deixar de falar sobre isso. 40 anos que se faz uma coisa, do dia para a noite, se prende, depois de 4 dias solta. Eu acho isso, sabe... A gente que está aqui de fora, a gente acha isso até feio, entendeu? A gente acha isso feio, isso estranho, no mínimo estranho, né? Mas eu penso o seguinte, eu penso que o desembargador que está lutando a favor, que a justiça ela tem um mecanismo para corrigir isso, e a gente espera que seja corrigido. Agora, o que não pode ser feito é se prender alguém sem uma denúncia, a gente não estou defendendo também não vou dizer advogado do diabo, porque eu não quero chamar ninguém de diabo, né? Mas eu acho que a coisa tem que ser feita como manda o figurino, entendeu? Não pode ser feita uma pirotecnia, como foi dito aqui, realmente. A gente fica preocupado com esse tipo de coisa. E eu espero que realmente a justiça seja feita. Se tiver de prender, prende, tiver de soltar, solta. Agora, que não pode a gente passar por Isso é uma vergonha para o Brasil. A gente tem que entender, isso é uma vergonha para o nosso país. É um ex-presidente. Sabe, estão se preocupando em fazer muito marketing em cima de tanta coisa negativa, a coisa já não está boa para o lado da gente, meu Deus do céu. O Brasil já não está tão bem representado assim, fora. Nós temos um ex-presidente preso, aí vai prende outro. Eu sei que a justiça tem que acontecer, mas a gente tem que avaliar tudo, fazer a coisa muito com o pezinho no chão, sabe, direitinho, com cautela, porque isso é ruim para a gente, é ruim para o Brasil. Não estou dizendo que está certo ou errado, mas a maneira que foi feita realmente não concordo. Alexandre Mota, sua avaliação. Bom dia a todos. Eu acho que uma palavra foi usada aqui que acho que contempla esse cenário, que é pirotecnia, né? Eu acho que as pessoas estão querendo fazer esse volume, fazendo esse alarde aí no mercado hoje, né? Então, eu também concordo. Eu acho que está muito claro, pelo menos para essa mesa aqui, que não existe prova, que não existe nada ainda, né? Então foi feita uma pirotecnia para chamar atenção, e as pessoas, como o colega citou, não percebem o dano que isso está trazendo ao Brasil, a trazer aqui para a nossa imagem, né? Aí o mercado exterior está completamente desacreditado do Exatamente. Brasil, né? Então, realmente, eu parto do princípio, sempre que eu fui ensinado em casa, né? Quem não deve, não teme. E eu colocaria quem não deve, não temer. Combinou até com o nome aí. Né? Então, se realmente tem problema, fez coisa errada, deve ficar na cadeia. Mas com provas. Nada na pirotecnia. Delegada Rosa, a gente observou aí
dias, no final da semana passada, quando ocorreram as prisões, quer dizer, o mercado financeiro se agitou, a bolsa caiu, o dólar disparou, quer dizer, tem toda uma implicação, toda uma consequência no dia a dia das pessoas, na imagem do país externamente, enfim, é preciso muito cuidado. Olha, você imagine, essa coisa aconteceu depois que o Supremo julgou que os crimes de Caixa 2 deveriam ir para os estados, para os juízes eleitorais. E aí começou a dizer que a Lava Jato tinha acabado e que não existia. Imediatamente, de repente, apareceu uma situação de mandar prender o presidente, o Moreira Franco e tudo mais. Sabe, nada, né? uma utilização, exatamente, do nada. Prisão preventiva, ela acontece em 2 casos específicos. No caso do crime estar continuando, que não provaram. E no caso vamos dizer, da pessoa que está sendo culpabilizada, estar, vamos dizer, pressionando testemunhas, está ameaçando testemunha e tal. São os 2 casos em que se explica prisão preventiva. Nenhum desses casos ficou comprovado no parecer que foi dado pelo Bretas para dar a prisão preventiva dessas pessoas. E você vê que a coisa era tão difícil que ele ainda colocou em negrito. Esse caso não tem nada a ver com Caixa 2, não vai para juiz eleitoral. Mas, gente, para quê? Mas precisava? Não precisava. E aqui eu concordo com o que foi dito pelo Altair e por todos os companheiros. Meu Deus do céu, nós estamos tentando arrumar o nosso país. Nós estamos aí tentando fazer com que a nossa economia melhore. Nós estamos tentando fazer com que o desemprego diminua. E a gente tem esse tipo de comportamento, né, doutora, para fora. De trazer os investimentos. Quem é que vai investir num país que não é prender um ex-presidente, não é isso. Prender sem prova. Pior. Qual é a confiança Muito que você pior. vai ter num país que faz isso? Como o investidor vai querer. Você sabe, hoje ali na Rua Formosa, ali no Vale do Anhangabaú, tem 15 mil pessoas numa fila, porque disse que tem 6 mil empregos. Se você sair daqui agora e for ali no centro da cidade, você vai ver 15 mil pessoas debaixo do sol para conseguir um emprego. Tem fotos aéreas disso. Então, olha a situação em que nós estamos. E aí você brinca com uma coisa séria, que é a confiabilidade que o mercado internacional tem que ter no teu país. E você brincar até parece com que o as Brasil coisas, é uma né? ilha, né, doutora? Até parece que o Brasil é uma ilha. A gente não precisa de ninguém, de nada, a gente está acima de tudo. Tem pessoas que eu não sei onde é que vai buscar esse tipo de pensamento, Não, né? E eu vejo assim, sabe, nós estamos passando por um momento, Nomura também, e o Alexandre pode falar bem disso, nós estamos fazendo marketing ao contrário, nós estamos fazendo marketing negativo para nós mesmos. Nós estamos vendendo uma imagem negativa, mas criada por nós mesmos e feita por nós mesmos. É a palavra, doutora, que se fala hoje de bullying, né? Eu acho que tem alguns que estão fazendo auto-bullying. Você não está me achando feio, não. Eu sou feio, sim. Eu sou feio, sim. Pode dizer que eu sou feio. Não, você veja, assim, nós temos uma necessidade enorme das reformas. A reforma da Previdência é uma necessidade nesse país. É o que vai, com certeza, resgatar um pouquinho da credibilidade dos mercados internacionais para conosco, que vai nos ajudar. E aí, para tudo. E aí tem uma briga porque o fulano não gostou da cara do ciclano, porque eu preciso fazer isso, porque o ministro me olhou de cara feia. Gente, nós somos pessoas adultas. E até bem definido. Está todo mundo com o objetivo final, exatamente. Né? Cada um no seu canto e cada um defende. E aí eu olhei para você de cara feia, para tudo. Viu? Nomura, você não vai mais para a CCJ porque eu olhei. Seus olhos são puxados. Pronto, vamos fazer bullying aqui. Gente, onde é que nós estamos? Isso é um país com tantos e tantos milhões de habitantes, passando necessidade, estando desempregado, precisando de avançar. Eu acho que o presidente está fazendo um esforço para poder avançar e parece que as forças estão jogando todas contra, né? Eu aprendi o seguinte, que casa dividida não subsiste. Casa dividida não subsiste. Se não houver união, acabou. Não é cabo de guerra, meu Deus do céu. Sabe, parece que todos dentro de uma casa estão fazendo cabo de guerra, e a gente tem que parar com isso. Tem que todo mundo puxar para um lado só, não tem como fazer cabo de guerra. E muitas vezes por ego, né? Por ego, sabe? Porque eu não gostei de fulano, de seu clã, porque eu tenho tal posição ou tal posição. Tem que parar com isso, meu Deus do céu. A gente tem um país imenso, nós temos a economia que está defasada, tem um desemprego violento aí, a violência nas ruas, tanta coisa para fazer.
tanto trabalho, tanto investimento que a gente tem que fazer para o Brasil, e fica nessa guerrinha boba que não leva, sabe, tira de nenhum lugar para lugar nenhum. Eu não sei onde é que a gente vai parar se a gente não mudar esse tipo de coisa. Isso ganha uma amplificação ainda maior nas redes sociais, né? É militância de um lado, militância do outro. Olha, o que mais a gente vê agora é marionete e rede social, sabe? Eu não tenho nada contra a rede social. Gostei de marionete. Mas não é só marionete da rede social, sabe? É o que mais eu vejo. Entendeu? Eu acredito que a rede social é importantíssima. Eu uso muito a rede social, mas eu até falo para aquelas pessoas que nos seguem que não seja marionete, não, que vá pesquisar, vá ver. Hoje em dia todo mundo sabe política, todo mundo é o expert em tudo, é o suprassumo da verdade, porque entra na rede ali, porque dá uma opinião. A gente tem visto isso agora. Então essa marionete de rede social tem que acabar, meu Deus do céu. Vamos pôr o pezinho no chão, vamos trabalhar. E você sabe que nas redes sociais criou-se um estilo, não sei se por estar atrás do computador, ninguém está vendo, de uma crueldade violenta, onde essa militância que você está falando chega ao ponto de, quando morreu o neto do Lula, bem feito. Meu Deus do céu. Isso é crueldade exposta. Isso é desumano, isso é desumano. Eu usei as redes sociais quando a morte do neto do Lula. Eu sou avô. Lógico. Pô, sou avô, meu Deus do céu. Cada um aqui tem família. Tá bom, tá pagando pelo seu erro, mas a gente não pode desumanizar, meu Deus do céu. Sabe, em minha opinião, não sei se é por causa da minha base religiosa, não sei, mas eu aprendi uma coisa: a gente tem que cuidar de pessoas. A gente tem que cuidar de gente, de pessoas, se preocupar com pessoas. Então, como você falou, realmente é muito triste a gente ver uma nova geração, muita gente agora com opinião de internet e sendo marionete, e a gente fica muitas vezes chateado com muitas coisas que a gente vê, e a gente vê que está desumanizando, está tirando a humanidade, sabe? A gente não pode perder isso. Deputado Altair, agora dia 15 de março, o senhor assumiu seu primeiro mandato como deputado estadual, aqui em São Paulo. O senhor tem 22 anos de vida missionária e os projetos de recuperação. Fui militar também, tá? Só para deixar claro aqui, porque a gente tem empatia. Fui batedor da PR. Os projetos de recuperação da dignidade de pessoas em situação de vulnerabilidade social, moradores de rua e dependentes químicos, enfim, tudo isso está na sua Gostei de ver política. a defesa da proteção à mulher, viu? Gostei. A senhora pode, a partir de hoje, me conhecer melhor, mas é uma coisa que eu sempre fiz, não é de hoje, não. Eu sempre fui muito a favor da defesa da mulher, de verdade. Quem me conhece nos 22 anos que a gente tem de vida missionária, e até antes como atleta, eu sempre fui muito a favor da defesa da mulher. E o que eu penso é o seguinte: ontem eu até falei com o Coronel Telhada, que ele estava dando um discurso que eu achei muito, muito bom, por sinal. Discurso na Assembleia Legislativa. Na Assembleia. E ele estava falando sobre um militar negro da Bahia, que morreu assassinado, e você sabe o que é colocado no jornal? Colocaram assim: policial morre assassinado. Não colocaram o nome. Não disseram o tempo que ele tinha de casa. Sabe aquela notícia que se dá como se fosse um qualquer e não é? Você quer que eu te dou outro exemplo? Por favor. Nós estamos numa epidemia de feminicídios, né? Que são as mulheres que são mortas pelo fato de ser mulher, por questões de gênero. E quando o jornal, graças a Deus a imprensa mudou um pouco, mas quando publicava os casos de feminicídio, a manchete era a seguinte: marido matou mulher porque ela se negou a fazer sexo com ele. Quer dizer, implicitamente você culpava a mulher e justificava a atitude dele porque ela se negou a fazer sexo com ele. Então estas coisas é que matam, né? Exatamente, foi isso que eu falei ontem. Eu disse, olha, esse tipo de notícia que eles dão vago, solto, sabe, faz a gente viajar e pensar o que quiser, o bem entender. Uma pessoa que não é bem esclarecida, que come qualquer coisa que dá, porque tem gente que não separa o que come não, né? Ela come qualquer coisa, vai engolindo tudo, entendeu? E ela pensa assim, pô, peraí, realmente a mulher tinha que ter feito amor com o cara, pô. É justo, ele tinha que morrer. Sabe, eu falei um dia sobre o olho por olho, dente por dente, e eu disse que eu era contra, e uma pessoa disse assim, mas pelo amor de Deus, você é contra, você é pastor. Falei, eu sou deputado agora, hein? Mas só para concluir, eu acho que esse tipo de notícia tem que mudar, esse tipo de notícias que são prejudiciais, que levam as pessoas a pensarem diferentes, tem que ser mudado. Deputado, o que é que moveu o senhor para a política?
e como sangue novo na política, como trazer de volta o sentido verdadeiro da política, que é promover o bem comum, já que a gente falou de rede social, e está cada um de um lado e todo mundo se atracando, e aí, porque um acha que o outro lado está errado. Uma coisa é você discordar do outro lado, agora dizer que o outro lado está errado, o outro lado está certo de acordo com as suas convicções, né? Então as pessoas se pegam nas redes sociais por conta disso, e o objetivo da política, que é o bem comum, acaba se perdendo. Se torna inimigo e não adversário, né? Sim. O grande problema é esse, porque você tem uma opinião diferente da minha, você não precisa ser meu inimigo. Nós podemos ser até adversários políticos, ter posicionamentos diferentes, mas inimigo nunca. Inimigo nunca. O que eu vejo é o seguinte, a gente está chegando agora, mas eu sempre tive esse pensamento de unir, de pensar no humano. Sempre pensei isso, sempre fiz. Todo o meu trabalho foi voltado para isso. Eu vim de um projeto, não sei se alguém conhece aqui, mas era chamado Projeto Rondon. Projeto muito antigo, que principalmente no norte e nordeste, apesar do meu sotaque italiano, eu sou de Veneza. Né? Não sei se vocês sabiam, mas eu sou de Veneza, a Veneza brasileira, chamada Recife. E eu fico pensando o seguinte, eu vim de família humilde, de origem muito humilde, meu pai era soldado da PM, com muito orgulho hoje, está reformado como subtenente, meu amorzinho lá, meu papai está vivo. Eu vim, a minha mãe professora, e eu vim de uma família muito humilde no Nordeste e fui ressocializado porque eu estava na rua, eu estava no meio de muita gente que não prestava, a maioria dos meus amigos foram mortos. Eu tenho amigos meus da infância que hoje estão presos. Eu entrei num projeto social chamado Projeto Rondon com 10 anos de idade. Quando me apresentaram esse projeto, eu me apaixonei, eu não tinha o que fazer, eu estava na rua. Disseram, olha, aqui tem esporte, tem isso, tem aquilo outro, eu comecei a treinar karatê, e aí, através desse projeto, disseram, ó, mas você tem que estudar, hein? Você tem que estudar, não é só aqui dar pancada, não sei o que não, tu tem que estudar. E foi nesse projeto que eu aprendi que tem jeito, sabe? Tem saída. Eu fico muito triste quando o policial é morto, mas eu fico triste quando o bandido é morto também. Aí você diz, mas peraí, tá defendendo o bandido? Calma, doutora, não vamos entrar. Não estou defendendo o bandido, não. Acho que o embate é necessário. Se tiver de matar, tem que matar mesmo. Entendeu? Antes de matar do que morrer. Agora, o que eu penso é o seguinte, a gente tem que trabalhar com políticas públicas para ressocializar. Porque não é só prender, não é só matar. Sabe, a gente tem muita juventude na rua, muitos jovens que não têm opção nenhuma, muita criança no tráfico, sendo arregimentado pelos traficantes, e a gente fica triste com isso. Eu vim de projeto social e vou trabalhar forte em relação a isso, junto com o esporte, com a cultura, com a educação, para tirar essa garotada da rua, meu Deus, e muitas vezes falta de opção que não tem. Aí você, vai jogar tudo nas costas do governo? Não, mas tem uma grande parcela. Tem uma grande parcela de culpa. Se a gente puder tirar esse pessoal da rua, com certeza vai ter menos embate. O filho do policial chora quando ele morre, a mãe chora, a esposa chora, mas do bandido também chora. Quem perde são as famílias. Quem perde é a sociedade. Nessa briga entre polícia e bandido, todos perdem. Porque alguém vai perder alguém. Então o que a gente tem que fazer é trabalhar com a ressocialização. Isso a gente vai fazer. Vereador Aurélio Nomura, o senhor foi reeleito presidente da CCJ na Câmara Municipal de São Paulo, Comissão de Constituição, Justiça, Legislação Participativa, e que é a responsável por emitir os pareceres em relação à legalidade das propostas apresentadas na Câmara, além de dar encaminhamento às sugestões feitas pelas entidades civis, como sindicatos e ONGs. Quantas vezes, presidente, já? É a segunda. Eu fui reeleito. É uma comissão difícil, é a primeira comissão. Sim. Todos os projetos de lei do Executivo ou pelos vereadores, né, passam pela comissão, e os vereadores trabalham muito. Né? Para você ter ideia, o ano passado nós analisamos mais de 500 projetos de lei. Fizemos quase 50 sessões ordinárias, fizemos mais ou menos umas 20 audiências públicas, algumas bem difíceis de ser tocadas, né? Mas eu acredito que a comissão, graças ao apoio e à colaboração dos vereadores que a compõem, ela está saindo muito bem, graças a Deus. Esses números, especialmente essa quantidade de audiências públicas, demonstra que a população tem entendido
o que é a CCJ, que é lá a porta de entrada dos projetos de lei, é lá que se analisa a constitucionalidade, a legalidade daquilo que vai ser discutido? Muitas vezes não. Muitas vezes se mistura a questão de mérito com propriamente a questão da legalidade, ilegalidade, da constitucionalidade. Então, eu vou citar um exemplo que está agora sendo discutido, um projeto de lei que veio da vereadora Janaína, alterando o cálculo do IPTU. Nós achamos justíssimos, né? Mas eles querem, olha, precisa mudar aqui que é a base. Entendemos que pela legalidade e ilegalidade não há. Com tranquilidade esse projeto vai prosseguir. Mas não é a comissão importante. A comissão de mérito vai estar na administração, vai estar na comissão de finanças, vai ter uma discussão com o governo vai discutir o que é válido, o que pode, o que não pode, porque você não pode. Nós estamos numa época de fartura ao contrário, né? Farta tudo, né? Mas falta principalmente recursos. Isso é uma coisa importante. Então, como nós estávamos discutindo outro dia, e se a gente for ver as demandas, necessidades, as carências da nossa cidade, nós começamos, olha, infelizmente a saúde está ruim, a educação está ruim, precisa de investimento, transporte, iluminação, zeladoria. Bom, ótimo, concordamos. Da onde que vai vir o recurso? Então, vamos começar a arrochar. Como disse o nosso deputado Altair, nós precisamos dar prioridade, primeira, para a educação. Eu acho que, acima de tudo, através da educação, nós conseguimos mudar o país. Eu estava hoje, agora de manhã, participando de uma entrega, de um donativo do governo de Taiwan, apesar de distante, eles fizeram uma doação para o pessoal lá do Ipiranga, o pessoal que foi atingido pelas inundações ali, e ele mesmo estava falando, o país que é menor que o estado de São Paulo, é um país mais rico que o Brasil, não é? Então, é uma coisa até desproporcional. Mas como é que eles chegaram lá? Através da educação. Educação, educação, educação. O que eles têm de matéria-prima? Nada. Não tem absolutamente nada. Tudo é importado. Inclusive até a água, que vem da China. A água potável vem da China. Então você vê a dificuldade que tem. Mas é um país exemplar. Daí você começa a entender. Eu estava discutindo com ele. Eu falei, olha, precisamos investir. Ele falou, nós estamos trabalhando para isso. Porque a partir daí nós vamos educar o povo. Nós vamos socializar, não vamos precisar socializar o pessoal, porque todos vão estar educados o bastante. A única maneira que nós temos de mudar a vida de uma pessoa é através da educação. É dar essa ferramenta mais importante. E esse exemplo é uma prova de que dá para fazer com cobertor curto, ou seja, com falta de dinheiro, com falta de matéria-prima. Eu acredito que sim. Eu acredito que os ajustes, eu vejo o nosso prefeito trabalhando com afinco, apesar das dificuldades, porque ele assumiu, se você lembrar, caiu o prédio. Logo depois caiu uma ponte, aí caiu uma outra. Aí ele está respirando aquela enchente, e nós estamos trabalhando na enchente, por incrível que pareça. Acabou, ninguém se fala mais da enchente. Mas aí você vê os empresários. Eu participei de uma reunião na Associação Comercial e a gente está conversando com o governador Dória e conversando com o prefeito Covas para buscar financiamento para giro de capital, porque eles perderam tudo. Eu vi uma pessoa, até uma senhora, que ela tinha um pequeno estabelecimento, que era um restaurante, ela falou, graças a Deus eu consegui R$50 para comprar arroz, feijão e uma mistura para abrir meu restaurante para vender, porque eu não tenho mais absolutamente nada. E vi um empresário falar ali, eu perdi 10 carretas, né? Tem um supermercado que perdeu todo o estoque. Então, são coisas assim que não está sendo falada. Tinha um comerciante que tinha uma empresa de, me parece, ventiladores, não sei. Naquele dia eu vi, ele dizia 50 anos de serviço e eu perdi tudo. Exatamente. Olha, veio um senhor, por exemplo, que eu atendi, um cara lutador, daí do Nordeste, cara que luta e tal. Ele falou, eu perdi 2 vezes. Primeiro que eu moro nessa rua. Né? Então a minha casa também, perdi tudo na minha casa. Segundo, eu mexo com estamparia, então eu tinha mais ou menos umas 50 mil camisetas que estavam prontas para entregar. Começou a chover, eu vi que estava subindo, eu peguei a mercadoria e subi no teto, assim, consegui colocar no teto, mas ele cobriu o teto. Então eu perdi tudo, absolutamente tudo. E você vê a dor, o desespero do pessoal.
Eu acredito que graças ao governador, graças ao nosso prefeito, vamos ver a presidente da República, nós estamos esperando um apoio aqui da presidente da República. Com toda essa tragédia, eu não estou vendo o governo aqui presente oferecendo a condição para todos, porque todos precisam começar. Nós não podemos deixar aquela região, uma região emergente, forte, morrer, porque nós precisamos dar resposta, porque não dá mais só para resolver esse problema. Nós precisamos resolver o problema do piscinão. Nunca mais vai ter enchente, para que as pessoas possam continuar no local, senão todos vão sair. Essa que é a preocupação que a gente tem daqui para frente. E por isso, quero fazer um apelo ao nosso deputado Altair, que é ligado ao partido do presidente, que faça gestões nesse sentido, para que a gente traga aqui o ministro do desenvolvimento, sei lá quem, para resolver e discutir e debater esses assuntos. Só uma parte que, assim, nosso partido é neutro, tá? O PRB, assim, nós temos uma posição neutra em relação ao governo, tá? É que o senhor falou que era militar, eu confundi. Não, tá perdoado. Só quero deixar isso claro, tá? O nosso partido PRB é neutro. Nós não somos nem de lá nem de cá, a gente está aqui no meio e vai ser o que for melhor para o Brasil. Pelo bem do Brasil. Pelo bem do Brasil. Deixa eu aproveitar essa questão das chuvas, vereador, aproveitar aqui e passar uma mensagem da Prefeitura de São Paulo, que está trabalhando todos os dias para evitar riscos, podando árvores para evitar a queda de galhos, quando venta forte, removendo aquelas árvores com risco de cair, realizando a limpeza de córregos, limpando bueiros e bocas de lobo para melhorar a drenagem da cidade e evitar alagamentos. A gente também precisa fazer a nossa parte. É muito importante jogar o lixo onde? No lixo. Desde aquele papelzinho de bala até o entulho de obra ou aquele móvel velho que você não quer mais. O lixo é um dos maiores problemas na época das chuvas, porque ele entope os bueiros e os ramais de drenagem. Aí já viu, a água sobe para a rua mesmo. A Prefeitura de São Paulo tem mais de 100 ecopontos espalhados por todas as regiões da cidade. E lá você pode fazer o descarte gratuito de pequenos volumes de entulho, sofás, guarda-roupas e outros móveis velhos. Vamos fazer a nossa parte? Para saber mais, acesse chuvasdeverão.prefeitura.sp.gov.br. Operação Chuvas de Verão, Prefeitura de São Paulo. Delegada Rose, lei fixa prazo para notificar violência contra a mulher. O Senado aprovou na última quinta-feira um projeto de lei que estabelece o prazo de 24 horas para que casos de violência contra a mulher sejam notificados. Pela medida, a rede de saúde deve comunicar à polícia casos em que houver indício ou confirmação de violência contra a mulher no prazo estabelecido. Já não ocorre dessa forma, a rede de saúde não informa as autoridades policiais, no caso de um atendimento em que há uma suspeita de Deveria fazer. Existe um documento chamado notificação compulsória. Cada vez que um caso de uma violência contra uma criança, de uma violência contra a mulher aparece e é atendida, deveria preencher esse formulário de notificação compulsória e fazer o encaminhamento. Normalmente o encaminhamento vai para a Secretaria da Saúde. Então aqui agora a coisa começou a melhorar, porque vai ter uma obrigatoriedade, apesar de não constar aqui sanções, mas eu acredito que na hora que ela for complementada, isso vai acontecer. Achei em 24 horas o hospital tem que informar a polícia sobre a violência contra a mulher. O que está acontecendo? Nós temos várias promotoras maravilhosas aqui em São Paulo, que estão trabalhando muito nessa área. E a doutora Valéria Scaranzi, que é uma dessas promotoras do Grupo de Atendimento de Violência Doméstica do Ministério Público, ela fez um levantamento nos casos, principalmente, de feminicídio, que nós temos aqui em São Paulo, que ela atendeu. 90% dos casos, a mulher não tinha nem boletim de ocorrência e não tinha nem medida protetiva. Eu me recuso a acreditar nisso. Por quê? Porque a mulher está sabendo que ela tem que denunciar, ela sabe que ela tem delegacia, ela sabe que ela tem vários lugares. Na minha opinião, o que está acontecendo? Quando essa mulher vai procurar ajuda, que ela vai para fazer a sua denúncia, ela está sendo desestimulada ou está sendo rechaçada nas portas de entrada. Hoje, nós temos uma rede de atendimento à mulher. Você tem abrigo, você tem atendimento psicológico, você tem atendimento jurídico, você tem o centro de atendimento à mulher. Só que para entrar nessa rede, ela tem que passar pelas portas de entrada. E quais são as portas de entrada?
é o pronto-socorro, é o hospital e é a delegacia de polícia. Se ela é rechaçada, se ela não é acolhida, bem acolhida numa dessas portas, ela não entra na rede. Não entra na rede, é uma candidata em potencial do feminicídio, de um assassinato. Então, hoje, qualquer coisa que você faça para melhorar a porta de entrada, você está salvando a vida de uma mulher. Então, isso aqui, que está no Senado, eu espero que lá logo, logo seja aprovado e vá para a sanção do presidente. E mais, na minha opinião, uma capacitação, uma sensibilização do investigador, do escrivão, do delegado, daquele que faz o primeiro acolhimento, para ele entender a importância de atender bem aquela mulher e de dar continuidade ao caso dela. Enquanto a gente não fizer isso, nós vamos estar perdendo mulher para o feminicídio. Então, eu vejo isso aqui com muita satisfação. É muito bom. Agora, se me permite, hoje, preste atenção nessa notícia, isso é importante. Hoje, em Rondônia, saiu uma notícia seguinte, olha, suspeito foi preso por agredir ex-mulher, presta muita atenção nisso, um dia antes de matá-la. O homem pagou uma fiança de R$4.000. O camarada foi preso hoje, pagou uma fiança de R$4.000, foi solto e matou a esposa. Matou a mulher apaulada. Apaulada. Eu te pergunto, dá para engolir uma coisa dessa? Não. Hoje eu estou protocolando, foi até bom, até trouxe aqui, vou passar na mão da senhora. Depois eu queria a sua avaliação, se puder, por favor, me ajuda nisso aí. Vou contar, olha, eu já estou até pedindo no ar para ela não dizer não. Vou precisar muito da senhora nessa causa, nesse projeto de lei que a gente está... Qual que é a proposta, deputado? A proposta é o seguinte, tem várias propostas, mas em cima do projeto de proteção à violência contra a mulher. Mas tem uma delas que eu acredito que a doutora vai concordar comigo. Caso o agressor não seja preso por flagrante delito, bastará a representação fundamentada da autoridade policial para que o indicado seja obrigado, por decisão judicial, a utilizar o dispositivo do monitoramento eletrônico. Por quê? O grande problema, eu sei que a senhora conhece bem melhor que eu, mas o agressor, muitas vezes, tem que ser em flagrante delito. Ainda bem que está saindo. Ou pedir prisão preventiva, deputado. Você está avaliando a periculosidade. Exatamente. Ele quase matou a mulher, ele ameaçou, você vai soltar? Pede para o juiz decretar a prisão preventiva. Mas fundamentada na autoridade policial, sim, entendeu? Sim, concordo. É fundamentada na autoridade policial, porque muitas vezes o policial fica ali de mão atadas. Aliás, há um projeto, né, no Congresso em Brasília para que a autoridade policial possa emitir a medida protetiva. Exatamente. Que a autoridade policial, ela pede para o juiz. Ela não pode emitir. Então, há um projeto pedindo que isso aconteça. Até indo ao encontro da sua fala, o governador Dória lançou agora, na semana passada, o aplicativo. Né, da segurança da mulher. Toda mulher que tiver a medida protetiva, ela pode baixar um aplicativo no seu celular, esse aplicativo é ligado diretamente à Polícia Militar, e quando... Vai direto para o Copom, né? Vai direto para o Copom. Quando esse agressor estiver tentando violar a medida de proteção, ela aciona aquele aplicativo, o Copom imediatamente vê a viatura mais próxima dela para mandar para socorrê-la. Então, mas o que eu quero dizer, e aqui você está na realidade, eu acho excelente, já que eu vou ler e vou te dar a minha opinião. Se tiver que mudar alguma coisa, me fala, a gente é humilde. Pode tá? ficar tranquilo que eu te falo. O que eu digo, gente? Você veja quanta coisa foi feita para a mulher. O aplicativo, as medidas protetivas da Lei Maria da Penha, os abrigos, uma série de atendimentos que ela pode ter, essa rede de proteção que foi construída para ajudá-la. Mas ela não entra na rede de proteção se ela não passar na delegacia ou se ela não passar no pronto-socorro. Se ela chegar machucada no pronto-socorro e o enfermeiro ou o médico fizer ouvidos moucos, fizer ouvidos moucos, ela não vai. Ela tem que morrer para depois denunciar. Exatamente. Se ela chegar na delegacia e for desmotivada... Gente, tem mulheres que estão esperando 5, 6 horas para serem atendidas numa delegacia. Aí ela fica lá, ela já chegou fragilizada. Ela já está com medo. E ela fica 5 horas parada ali.
Aí ela começa a pensar, ai não, Deus está dizendo que eu tenho que ir embora, tá vendo? Por isso que está demorando. Eu vou embora, isso aí é uma mensagem de Deus para ir embora e vai embora. Sempre que o pessoal bota Deus nisso, que Deus é justo, não tem nada com isso, né? Pelo amor de Deus, vamos Mas defender Deus coitada, aí. ela naquela fragilidade dela, ela pensa, aí ela vai embora, ela não registra. Concordo com a senhora. Ou então ela chega lá e faz uma queixa de ameaça. Aí dizem para ela assim, agora a senhora tem que procurar um advogado para representar. Gente, o que ela sabe o que é representar? Se a autoridade quisesse atender, a autoridade já ouvia em declarações e ao final dizia o seguinte, nesse ato a vítima deseja representar contra o seu agressor. Acabou, na hora, pronto. Um pedaço de papel não protege mulher nenhuma, Exatamente. tem que dar continuidade. Infelizmente, essas coisas estão acontecendo. Tem policiais, delegados, investigadores que são maravilhosos para atender. E mulheres nas nossas delegacias da mulher que são maravilhosas. Mas, infelizmente, tem aqueles que não são. E, graças a isso, as nossas mulheres estão morrendo. Ninguém me tira da cabeça, gente. Esse número de feminicídios aumentou porque a porta de entrada está falhando. Infelizmente, a gente vê, doutora, que 1916 está voltando. Sabe, isso é muito triste. O marido ele podia aplicar castigos físicos à mulher. Não fala isso, Otávio. Não fala, porque não está voltando. Não, os maridos que aplicam, a gente fica revoltado com esse tipo de coisa. Você já melhorou. Eu acho que a gente evoluiu. Houve um crescimento, bastante. realmente. Avançou. É. A gente realmente avançou. Eu acho que, na realidade, vendo a delegada Rose, a gente tinha que fazer um movimento para reconduzi-la a um com executivo. Concordo. É muito importante. Concordo. Estou de a pleno participação acordo. dela. Ela já foi brilhante na sua Conhece muito prefeitura bem da causa. e com certeza, ela trabalhando em prol da mulher, com certeza irá melhorar muito essa questão. Agora, olha da o crescimento proteção. que teve. Olha o crescimento que teve. 2018, a importunação sexual por beijo forçado e agressão e um agarrão sem consentimento pessoal é crime. Exato. Olha como a gente melhorou. E essa eleição, Olha, Que bom, né? E esse carnaval foi um exemplo. Eu Quantos casos? me pronunciei legal. Quantos Eu casos? apanhei pra caramba, Claro. mas bati também. Bom, apesar do mito de que o advogado não pode fazer marketing de seus serviços, a OAB não só permite a publicidade, como faz expressamente no Código de Ética e Disciplina, desde que ela atenda a uma série de limites e princípios da própria ordem. No entanto, só para citar um exemplo, a InRise, que é a consultoria em marketing jurídico, utiliza um método com 60 ferramentas de marketing que estão de acordo com esse código de ética. Alexandre Mota, o que é o marketing jurídico? Você sabe que essa é a minha grande briga desde 2002 e até antes disso, né? De mostrar ao advogado que ele tem capacidade de trabalhar o marketing jurídico de uma maneira ética, né? Então a gente hoje realmente tem mais de 60 ferramentas, para falar a verdade, onde se você trabalhar da maneira correta, você consegue trabalhar dentro do código de ética, ter uma imagem definida, ter inclusive geração de negócios novos, né? O que pode e o que não pode no marketing jurídico? As pessoas confundem muito marketing com publicidade. Com vendas, né? Então vou te dar um exemplo bobo aqui, né? A gente estava falando aqui de redes sociais, Isso. né? Quando você leva informação para o mercado, ou seja, eu escrevi um artigo, inclusive desses assuntos que a gente está comentando aqui hoje, eu escrevi um artigo que é a minha opinião, estou levando minha opinião, né? E isso pode. Levar informação ao mercado pode e deve, é função do advogado levar informação de qualidade para o mercado. Agora, você quer estragar um post ou um artigo, no final escrever assim, entre em contato conosco, você tem uma reunião. Aí é venda. Aí virou propaganda. Claro. Aí não pode, entendeu? Então, levar informação e esperar, logicamente, que o mercado reconheça o advogado como aquele cara que pode resolver os problemas, ok. Agora, querer vender, empurrar mercadorias, entre aspas, para o mercado já não pode, né? E se vocês procurarem na internet, a coisa que mais acontece hoje é isso, né? A pessoa vendendo, inclusive fazendo links patrocinados, fale conosco, você tem direito a isso, incitando, né? Caso aconteça não sei o que, nos procure, né? Entendeu? Então, assim, Mas isso é desconhecimento ou é má fé do advogado? Ele sabe que não pode e acaba fazendo. Você sabe que pouquíssimos advogados leem o Código de Ética? O provimento 94, ele que deveria ser o primeiro a ler, ele não lê, ele não sabe o que pode e não pode. É comum eu entrar numa consultoria, falar para a pessoa, ele vir com uma ideia, né? Eu estava pensando em fazer isso e tal. Eu falei, mas doutor, não pode. Outro dia o rapaz queria
mandar uma carta para possíveis clientes com sachê de café, falando assim, vamos tomar um café para falar do... Mas não pode. Não, mas por que não pode? Porque não pode, está no código de ética, muito claro. Né? Então, a gente tem a barreira do código de ética, que não é uma barreira, é só uma trilha que a gente tem que seguir. Uma diretriz. Uma diretriz que a gente tem que seguir. Se você pensar em 3 etapas no escritório, você consegue entender bem essa evolução. A primeira etapa seria a estruturação, que é onde você cria uma imagem definida, tá? Onde as pessoas entendem que, este advogado, ele consegue resolver este tipo de problema. Você cria uma imagem. A segunda, logicamente, a gente precisa viver, a gente precisa ter uma prospecção dentro do mercado. Então, trazer novos negócios. Mas isso não implica em sair vendendo. Você pode ter novos negócios com o mesmo cliente. Muitas vezes a pessoa esquece. Ter um cliente e vender mais para o mesmo. Reativar pessoas que estavam no passado do escritório. Né? Então, dá para fazer muita coisa. E a terceira etapa eu falo da potencialização, que seria o crescimento ordenado do escritório. Você, se for dos objetivos do escritório, crescer fisicamente. Então, eu já peguei casos que a pessoa falava assim, o meu sonho é ter mais de 100 advogados. Ok, vamos chegar lá. Tem todo um tempo para isso evoluir, mas a gente consegue chegar lá. Então, se você pensar em criação de identidade, ações prospectivas e crescimento do escritório, tanto interno quanto externo, você não se decepciona aí com um projeto de marketing. Como é que se escolhe um advogado? Porque a pessoa vai atrás deste profissional quando aparece a demanda. É diferente de ir atrás de um dentista. Sim, quando dói o dente, evidentemente. Mas é diferente. O advogado não está aí fazendo propaganda. E o dentista tem lá a sua placa na porta. Enfim, como é que se acha um advogado? A gente quer ir por indicação, você conhece alguém daquela área ou dessa? Esse é o primeiro, sempre a indicação. Você conhece um advogado que faz isso e tal. Quando existe, eu brinco que o marketing nunca vai chegar ao nível da indicação, né? Porque indicação, você conhece... É confiança, reputação, né? Essa coisa. Exato, marketing nunca vai bater isso. Agora, se você não conhece ninguém da área, já foi feito um estudo que os 2 principais itens que as pessoas vão investigar é site e rede social. Vamos ver quem é o marketing. É o marketing. Então, se você não tem site, se você não tem postagens levando o seu conteúdo, você já está para trás. A pessoa nem vai te cogitar para entrar numa análise aí de saber se eu vou trabalhar com essa pessoa ou não. Então, esses são os 2 primeiros pontos que a pessoa vai investigar. E depois ele começa, dentro desses 2 pontos, a investigar quais os resultados. Né? A gente não pode, perante o Código de Ética, divulgar casos, divulgar nome de clientes. Isso a gente não pode fazer. Tá? Mas ele pode, sim, falar que ele tem expertise naquele setor. Então eu trabalho com empresas, sei lá, de transportes. Então as pessoas sabem que ele é focado naquele setor. Então o caminho é esse. Primeiro a imagem institucional do escritório, para depois ele investigar resultados efetivos. Então, você disse que existe um método com 60 ferramentas do marketing, de acordo com o Código de Ética da Ordem dos Advogados. Agora, vamos falar de algumas... Tá. É muita coisa, né? É bastante coisa. Dentro dessas 3 etapas, essas 60 ferramentas estão diluídas aí. Mas eu vou falar uma ferramenta que eu particularmente gosto muito. Na fase prospectiva, ela é bem ativa, ela traz bastante resultado e não infringe o Código de Ética, que são as palestras, por exemplo. Né? Você levar informação para o mercado, dando palestras, não infringe, porque você está levando informação, e você sempre vai ser visto. Então a pessoa que está assistindo a sua palestra vai falar assim, eu tenho esse problema, eu quero conversar com esse cara depois. E aí você gera negócio. Mas você não gera negócio beliscando as pessoas. Você gera empurrando igual abaixo. Você gera negócio numa palestra onde você vai ter a sua credibilidade ou não, de acordo com a informação que você levar. Exato. Então, os artigos, as palestras, coffee breaks informativos, né? Você tá ali na frente do mercado é essencial. Agora, e eu sempre alerto os advogados, né? Saiba aonde você vai prospectar, né? Porque não adianta nada, por exemplo, você dar uma palestra dentro da OAB. Não é verdade? Chovendo molhado, tá né? lá, A concorrência está lá. Chovendo molhado. Exato. E eles fazem esses erros mais clássicos, né? Então não esteja lá, esteja na frente do seu cliente prospectivo, né? Tanto que uma grande tendência dos escritórios agora é ter pessoas de marketing dentro do escritório para que abram essas portas. Aonde estar, aonde colocar os artigos, né? As redes sociais. Então, hoje existe essa grande tendência de ter pessoas de comunicação dentro do Quantos advogados hoje tem em São Paulo?
No Brasil todo nós estamos com mais de 1.200.000. Aqui em São Paulo a gente está com mais de 350 mil, né? Então, Trabalhando ativamente? Ativamente. Então a concorrência está demais, né? Agora é engraçado ver que, apesar do número ser muito grande... Qual é a área do direito mais procurada? Que procura a Inrise, tributária e trabalhista. Essas são as duas áreas que mais precisam de ajuda. Tributária e trabalhista. Tributária e trabalhista. Uhum. Então, e as pessoas procuram essa ajuda, mas a verdade é que um projeto de marketing toma bastante tempo. As pessoas têm que se investir. O marketing jurídico se ensina na faculdade? Tem disciplina para isso? Não. É um grande desabafo dos advogados, é isso. Eu saí sabendo advogar, né? Mas eu não sei gerar um escritório. Sabendo prospectar clientes. Nem prospectar, nem ser um administrativo do escritório. Então eu fali o meu escritório por saber ser advogado, né? O que é um absurdo. Então a Inrise, a gente tem uma divisão também da Inrise que a gente fala que é Inrise Informação, que é levar esse tipo de informação, como fazer as coisas. Tem advogado aqui? A senhora é advogada, né? Eu também sou. Eu tenho uma AB porque eu já me formei, já fiz concurso para delegada e nunca corri atrás de ter carteira. Uhum. Eu estou impressionado, porque eu me formei em 80. Uhum. A minha OAB é 63 mil. Olha. Poxa, eu estou abismado. O número de advogados, número de concorrentes, né? Estou impressionado. Mas realmente é difícil, né? Eu acredito até que tem aquela tendência, por exemplo, das grandes empresas fazer uma licitação, né? Exato. E você tem que estar atento a essas demandas, a essas chamadas, porque é por aí. Hoje não importa, é claro, você tem que ter uma certa estrutura, né? Mas e apresentar um portfólio adequado para disputar essas empresas. Mas hoje acabou aquele negócio de ser a grande empresa, o grande escritório de advocacia dominar o mercado. Não, hoje tem a disputa. E essa questão do marketing é muito importante, porque na apresentação do escritório, você tem que preparar aquela pessoa que vai lá falar, convencer aquela pessoa, mas principalmente você tem que ter uma apresentação compatível, e aí eles vão me usar. Depois disso, eles vão ligar para aquelas pessoas que você trabalhou, vai sondar como é que você atuou, se você for bem, for ruim, e acho que essa questão de marketing é de fundamental importância. Eu não sei por que vocês estavam falando, deveria estar dentro das faculdades, matéria da faculdade. Eu acho que você sai, você não sabe pescar, você vai trabalhar no escritório de advocacia, mas você não sabe como você vai buscar o seu cliente. É a coisa mais importante que nós temos. E a concorrência é enorme hoje em dia, né? Se você não tiver um diferencial, se você não tiver um plus a mais, um preparo a mais, você não tem muita chance. Mais, em todas a não as profissões, ser ficar na porta das delegacias esperando. Eu digo mais em todas as profissões, doutor, cliente, porque eu estava pensando aqui, o Alexandre falando, minha filha está se formando agora em odonto, está fazendo odontologia. Ela não sabe nada, ela sabe extrair o dente, fazer alguma coisinha, mas entendeu? Eu falei, filha, como é que você vai montar a escritório? Eu não sei, não. Então, aí é o marketing jurídico do dentista. Viu? Acabei de falar. Isso aí que você falou. Por isso que eu lembrei agora. Marketing jurídico do dentista. E você sabe que o odontologia também tem um código de ética pesado. Exatamente, tem. Não pode muita coisa. Não pode fazer um monte de coisa. Alexandre, essa pergunta da disciplina é uma pergunta aqui feita pela Flávia de Perdizes, perguntas que estão chegando aqui do público que está nos acompanhando. Tem uma outra pergunta aqui da Renata da Vila Andrade. Eu não sei nem se a gente pode, se você pode citar profissionais aqui que se utilizam de um bom marketing jurídico, se isso fere o código de ética ou não. Na verdade, eu não vou citar nomes, né? Mas se a gente entender que todos os grandes já têm um departamento de comunicação, de marketing, de ali no mínimo 10 pessoas, a gente entende que, mesmo tendo o nome, um Pinheiro Neto, um Demarest, eles ainda precisam de um departamento rodando o seu marketing. E para você entender também, o pequeno e o médio já estão investindo na pessoa de comunicação. Então, às vezes, escritórios com 3, 4 pessoas tem uma pessoa de comunicação. Só para vocês terem ideia, minha formação é marketing, eu não sou advogado. E eu fui uma pessoa de marketing... aqui direto do doutor, eu vou até arriscar aqui, peraí. Dá licença eu fui uma pessoa de marketing dentro do escritório de advocacia. Eu entrei no escritório, tinham 9 pessoas.
Eu cresci o escritório de 9 para 60 pessoas em 2 anos e meio, aproximadamente. Quando estávamos em 60 pessoas, 8 eram marketing, 8 eram departamento de comunicação, porque cada um estava pagando seu próprio salário, gerando negócios, estruturando o escritório. Então essa é uma tendência para quem consegue ver, né? Para quem consegue ver isso, é uma tendência muito forte do escritório gerar negócios, se ver como uma empresa. Um escritório por si só já é uma ferramenta de marketing jurídico quando são vários advogados, você olha lá fulano, ciclano e associados. Isso já gera uma credibilidade, elas são várias pessoas ali, é uma associação. Sim, já gera uma credibilidade maior e você tem que explorar isso na imagem que você constrói para o escritório. Então, por exemplo, se você tem um profissional tributário, trabalhista, societário e tal, você explora isso como multifuncionalidade do escritório. O escritório pode pegar uma empresa e atender ela em todas as áreas, né? Você cria uma imagem definida em função desse tipo de cenário pessoal. Como é que jornalista prospecta cliente? Já que você é do marketing, então vamos mudar, falar de outras áreas. Como é que a gente ganha mais volta aí? Vai falando. Vou mandar uma proposta já hoje para você. E a gente, olha, o tempo do programa se esgotando já. Delegada Rose, a sua conclusão sobre os temas que a gente colocou aqui na mesa. Olha, eu acho, é sempre um prazer poder estar participando com vocês aqui, sempre com pessoas maravilhosas na mesa. E é muito gostoso, a gente sabe que os ouvintes ficam prestando atenção, ficam pensando, e a gente fica feliz quando a gente consegue lançar, no meu caso especificamente, uma sementinha, principalmente no tocante à violência contra a mulher, né? Que nós temos que ter mais solidariedade umas com as outras, nós mulheres temos que ser mais solidárias entre nós. E o mais importante, nós precisamos de todos os homens, de bem e do bem, para que se juntem a nós nessa luta, porque senão nós vamos morrer na praia. São homens e mulheres que têm que lutar contra a violência à mulher. Eu me confesso extremamente preocupada com o aumento dos feminicídios. Nós temos 3 mulheres mortas por dia aqui no nosso país. Então, isso é uma coisa muito terrível. E o feminicídio, né, só para dizer, é um crime de crueldade. Exatamente. Ele matou com 60 facadas. Nossa. Ele passou com o carro 3 vezes em cima do corpo da moça. Então, gente, é uma crueldade, uma perversidade sem limites. E a gente precisa dar um basta nisso. E eu vou dizer para vocês que o único caminho é trabalhar a porta de entrada. Obrigada por estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Vereador Aurélio Nomura, sua conclusão? Obrigado. Eu quero agradecer o Mauro, quero agradecer aqui os colegas da mesa e dizer que hoje o nosso governador Dória, ele está lançando uma campanha para a revitalização do Museu do Ipiranga. Vocês sabem que está há 7 anos fechado. Daqui a pouco nós, em 2022, nós estamos comemorando o bicentenário e nada foi feito. Ficou fechado com a USP e tal, e agora vai haver uma remodelação na administração e tudo, e o prefeito está lançando um projeto, chamando empresários, chamando a sociedade civil, e nós aqui da prefeitura estamos trabalhando na revitalização do Parque da Independência. Para você ter uma ideia, nós conseguimos recentemente, eu acredito que já vai estar na ordem do lançamento do edital, uma área anexa, de uma área de quase 27 mil metros quadrados, que vai ser anexada ao parque. Eu acho que vai ser um evento muito grande. Eu acredito que, da parte da prefeitura, nós vamos cumprir o cronograma e estamos torcendo e convictos que o governador irá também cumprir esse cronograma e vamos comemorar à altura o bicentenário. E no momento difícil que a gente vem enfrentando, vamos lembrar os ideários que teve, que culminou com a independência do nosso país. Agradecer a todos, muito obrigado. Deputado Altair Moraes, sua palavra final. Eu quero agradecer ao Mauro por estar nesse programa Gente que Fala. É bom porque eu falo muito mesmo, então... É gente que fala mesmo. É gente que fala mesmo. Estou no lugar certo. Quero deixar um forte abraço para a delegada Rose e quero fazer um pedido aqui. Me ajuda a ajudar as mulheres. De verdade, me ajuda. Depois vou contatar com a senhora, porque a gente fica muito triste com tudo que a gente vê. Eu sou muito sensível para isso. Pode ter certeza disso. Não é marketing político, não, tá? Mas é sinceridade. Eu quero agradecer a todos, ao nosso vereador, o Nomura, muito prazer em te conhecer, tá? O nosso ex-advogado, que agora trabalha com marketing, também o Alexandre, e a todos que nos ouviram. E quero deixar uma reflexão rápida e simples.
Como vida missionária tive muito tempo, eu acredito que todo mundo sabe rezar, orar e fazer o Pai Nosso. E ele nunca disse que o Pai é dele só, o Pai é nosso. Muita gente acha que o Pai é só dele. O pão tem que ser nosso. O livramento tem que ser nosso. Deus nunca falou no pessoal, mas no coletivo. Então ele ensinou o Pai Nosso para a gente entender que o Pai é nosso, que o pão é nosso, e livra-nos. O livramento tem que ser de todos. E o que depender de mim, desse deputado novo aqui, com força para trabalhar e com muita vontade de trabalhar, Altair Moraes, pode contar com a gente. Estamos ali na Leste, no térreo 103, e as portas estão abertas, tá? E muito obrigado pela participação no programa. Alexandre Mota, sua palavra final e o seu marketing. Queria te agradecer, Mauro, pelo convite, agradecer os colegas aí pela nossa conversa de hoje. Nós que agradecemos. Fico disponibilizado aí para qualquer contato, né? E foi um aprendizado muito bom aqui, gostei muito de conversar com todos aqui de várias áreas. Obrigado, viu? Termina aqui o programa Gente que Fala desta terça-feira, dia 26 de março de 2019. Estivemos aqui com o deputado estadual Altair Moraes, do PRB, com a delegada de polícia Rosmarie Correia, a delegada Rose, vice-presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina, o vereador Aurélio Nomura, do PSDB, e o executivo de marketing Alexandre Mota, diretor da InRise, consultoria de marketing jurídico. Eu quero agradecer a presença de todos. Eu sou Mauro Friesman, na pauta e redação Pedro Schiavon, a direção de produção a Zenilda Salvato, a direção geral de Fausto Camunha, e aqui um abraço para o Sérgio Souza, o Serginho lá na mesa de som, tá bom? Obrigado a vocês todos, amanhã tem mais programa. Tchau, até lá.